Olá, mais uma vez aqui no podcast do Mercado Imobiliário. Hoje eu tenho aqui um grande amigo, meu xará, vai falar para a gente sobre investimentos e com um ponto muito acentuado para consórcios. Isso mesmo, está aqui comigo Jean Silva, grande amigo, meu xará também. Prazer, Jean. Obrigado aí pela oportunidade de estar falando hoje com esse público, né? O seu público, que é um público consumidor do mercado imobiliário. E hoje a gente vai bater um papo saudável aqui, falar de investimento, vamos falar de consórcio, vamos falar de tendências do mercado em geral, explicar com mais detalhes aí que existe muitas dúvidas, né? Paradigmas que a gente fala do consumidor final que quer adquirir o consórcio, que quer usar o consórcio como meio de comprar investimento. Então a gente vai bater esse papo saudável hoje e vou passar para esse público. Nós já fizemos assim um bate-papo prévio aqui. Eu considero que as informações que vão chegar por aí são muito importantes. Bom, Jean Silva é formado em administração de empresas, tem especialização em gestão comercial, né? Isso aí. E é um consultor financeiro especialista em consórcios, né? Eu sei que você está voando alto nesse mercado, tá Brasil inteiro, né? E até fora do Brasil, né, Jean? Como é que... Tem atendido hoje o mercado do Brasil, né? O mercado que hoje está consolidado, tem parceiros espalhados aí em todos os lugares do Brasil. E é uma tendência, né? Fortalecer cada vez mais. Tem ramificações fora do país também, porque hoje o produto consórcio ele não é só para consumo interno. Hoje você consegue adquirir bens imóveis, que eu falo, né? Fora do país. A gente já tem cases e experiências já com esse mercado. E graças a Deus o mercado ele tem absorvido muito bem isso por conta do momento econômico que a gente vive, né? Taxa de juros um pouco elevada, né? Essa oscilação de economia, né? Momento eleição, isso acaba influenciando. Porém, no sistema de consórcio ele não tem interferência nenhuma da economia. Certo. A taxa de consórcio que o cliente vai pagar é a mesma, independente do momento econômico que o país tiver, né? Bom, fala um pouco para a gente sobre esse mercado, né? Como é que é esse mercado de consórcio? E fala um pouco também do mercado geral, né? Mercado de investimentos, assim, para que as pessoas possam fazer um comparativo. Aquilo que está hoje, que nós vivemos uma época de modinha, né? Cada época tem um momento, agora está todo mundo investindo no Tesouro Direto, você lembra? Aí foi todo mundo no Tesouro Direto, agora está todo mundo lá nas criptomoedas, agora está todo mundo no outro setor. Ou seja, cada época eu vejo que tem uma demanda muito forte de pessoas migrando para um setor de investimento que nem sempre é um setor interessante, né? Talvez seja porque a mídia traz aquilo ou alguns influenciadores digitais trazem aquilo como um negócio que está acontecendo, às vezes está acontecendo de fato para algumas pessoas, e aí todo mundo começa, vou fazer também, e começa todo mundo a fazer. Fala um pouco para nós sobre esses comparativos aí e sobre o consórcio do modo geral, que eu já entendi que é um ativo muito interessante para você fazer um investimento. Jean, falar em investimento, a palavra investimento é uma palavra genérica que você abrange, né, inúmeros meios de você fazer um investimento. E foi o que você comentou, muitos momentos da nossa economia existem produtos tendenciosos devido ao momento econômico que a gente vive, né? Isso desperta no consumidor, nas pessoas fazer esse investimento, enfim. Realmente, a cada momento econômico, você tem aí um produto que se destaca mais, né? Um produto que tem aí as suas características, mas o consumidor ele tem que estudar aquele produto, né? Ele tem que tirar um tempo dele para poder dedicar. Por que eu falo isso? Porque o brasileiro ele não tem hábito de educação financeira. Nós não temos essa cultura educacional. A gente não aprende no primário, enfim, que você tem que ter, né, aquele poupar para poder, enfim, não tem essa cultura. Então as pessoas têm o hábito do mediatismo. A maioria das pessoas trabalham para pagar conta, né? Trabalham para pagar conta, que a gente chama hoje, né, o sobrevivente, né? Aquele ditado que a gente tem, um empreendedor, né, e tem um sobrevivente, que é aquele cara que está ali trabalhando para pagar conta, enfim, e não consegue enxergar mais do que aquilo como uma forma de melhorar a qualidade de vida, né? Isso aí é fato para cada um.
Então, o investimento hoje ele está muito amplo. O brasileiro não tem educação financeira. Então ele acaba fazendo até investimentos errados por questões de tendências de mercado. Né? Então, ou seja, você falou, pô, renda fixa tá bom. Então o cara, pô, tá gerando renda fixa, eu vou botar meu dinheiro. Só que às vezes pela ansiedade dele, ele não consegue entender outras particularidades do investimento, como dedução de imposto de renda, ele acha que só tem aquela rentabilidade, entendeu? Então é importante ele ter um especialista ao lado dele para fazer o investimento dentro do comportamento de investidor. Porque no comportamento do investidor você tem o moderado, o agressivo, o conservador. Então, ou seja, você tem essas 3 características que o investidor te traz. Então a gente tem o cuidado na hora de conversar com esse investidor, com esse cliente, vamos dizer, para ter essa expertise de identificar nele qual é o perfil desse cliente. Né? Se ele é um perfil moderado, se ele é um perfil agressivo, se ele é um perfil investidor. E hoje o produto específico que eu já trabalho há 20 anos como especialista do segmento de consórcio, é mostrar para esse cliente que o produto consórcio não é só um produto para consumo. Ele é um produto que você também rentabiliza em cima dele, né? Seja na esfera de aplicar a carta depois de contemplada, seja na esfera de revender a carta de crédito, né, contemplada. E tem sido muito produtivo, que eu digo, porque as pessoas têm mudado o hábito de investir. Então, o consórcio tem tomado uma dimensão no consumo dos brasileiros de um tempo para cá. A gente fala de evolução depois da nova lei do consórcio, muito grande. Eu comentei com você no início, o consórcio é um produto brasileiro. O consórcio ele foi difundido no Brasil na década de 60, quando alguns funcionários do próprio Banco do Brasil queriam adquirir veículos naquela época e não tinha condições de parcelamento. A própria indústria não tinha condição de parcelar aquilo ali. O banco não tinha crédito para oferecer. Então reuniram ali um grupo de amigos, de funcionários, e cada um tinha o mesmo objetivo, comprar um carro. E o carro era o mesmo valor. Então se reuniram ali, não me sei ao certo a quantidade, mas foram em torno de 24 pessoas, e pegaram ali, cada um tinha o objetivo de adquirir um bem, dividiram o valor do bem em 24 meses, que correspondiam a uma contemplação mensal. Foi daí que surgiu o consórcio. Então, cada um era contemplado mensalmente com um bem. Então, ou seja, toda contribuição mensal de cada um contemplava um bem. E no final, todo mundo saiu com seu carro. Foi aí que veio a evolução do consórcio, né? O consórcio ele veio tomando corpo, e aí chegou no que é hoje uma indústria milionária, que no ano de 2021 vendeu 221 bilhões de reais. Nós estamos falando que isso representa hoje, no PIB do Brasil, 3,4% do PIB. Então é uma relevância muito grande para a economia como um todo. Olha o quanto isso é uma máquina propulsora da economia. Então esse é o consórcio. Bem relevante. Muito relevante. Eu vou te contar uma experiência que eu tive. O meu primeiro contato com a questão de consórcio, eu era adolescente ainda, hein? Foi quando tinha aqueles consórcios entre amigos para comprar videocassete. Você lembra? Linha branca. Tinha uns consórcios entre amigos, alguém trazia o videocassete. Brastemp, Toshiba, todos eles tinham consórcio. As marcas também tinham. As marcas tinham, Brastemp. Mas o pessoal fazia entre amigos, assim, sem ter uma empresa. Então, teve muito disso também no passado, né? Ainda existe, tá? Ainda existe? Existe informalmente, não legalizado, porque hoje, para você abrir uma administradora de consórcio, é abrir um banco. Tem todo um regimento, um regramento para cumprir ali, né? Hoje, para você, o Banco Central liberar uma chancela de uma administradora, requer aí um capital muito grande para poder garantir a operação. Entendi. Então, hoje o consórcio ele é um produto regulamentado por uma lei. Em 2009 foi feita a lei do consórcio. Porque houve no passado algumas empresas que quebraram, né? Porque não tinha uma regulamentação específica que era a lei. Entendi. Porque antes
juntava, por exemplo, eu, você e mais 2 amigos. Cara, vamos montar uma empresa de consórcio? Vamos. Como é que funciona? Abre um CNPJ, uma LTDA, e a gente vai vendendo cotas de consórcio, que é uma compra compartilhada. E houve-se no passado grandes empresas, e aqui no estado a gente teve algumas empresas gigantes que vieram a falir por conta da má gestão dos recursos do consórcio. E aí veio a lei do consórcio, que veio trazer segurança. Isso foi muito importante, porque o consórcio trouxe mais segurança para o consumidor, para as administradoras. Então veio o mercado a se consolidar e tornar essa indústria gigante que é hoje. Que bom, né? Que muitas pessoas têm a impressão de que as leis, muitas vezes, só servem para burocratizar e dificultar o negócio. Não, muitas vezes essas leis vêm para realmente facilitar, né? Para poder organizar, deixar uma coisa mais segura juridicamente. Justamente, trazer segurança para quem está consumindo. Porque se houver algum problema, você está respaldado por uma lei. Isso. Né? Você está ali garantido por uma lei que será penalizado a administradora que roer a corda, vamos dizer. Certo. Que é justamente isso. Jean, falando agora um pouco de problemas que acontecem nesse meio, né? E também falando da segurança jurídica para quem está adquirindo uma carta de crédito, um consórcio. O que acontece? Nós temos visto, acompanhado algumas histórias com relação a algumas empresas que eles vêm para vender consórcio, só que eles, ao invés de oferecer o produto que eles estão vendendo, que é consórcio, eles oferecem de forma fraudulenta, se tornando até um crime, que é oferecendo, eles pegam anúncios de imóveis com valores bem abaixo do mercado, e aí oferecem como se fosse aquele imóvel. A pessoa, quando ela se vê, ela não comprou o imóvel, ela comprou uma carta de crédito, ela comprou um consórcio. Isso se tornou muito comum no Brasil todo, né? A gente sabe que existe pessoas boas e ruins em todos os mercados, né? O mercado de corretor de imóveis também já sofreu muito com isso, com corretores ruins que vendiam o mesmo imóvel para 2, 3 pessoas. Já vimos isso acontecer, né? Estelionato, crime. Então, ou seja, não podemos nem chamar essas pessoas de corretores de imóveis, né? São fraudadores. Estão ali para levar a lucro, para obter lucro indevidamente com fraude, e não estão ali na operação de corretor de imóveis. Também tem advogados. Quantos advogados nós vimos aí também com o mesmo tipo de ação? Então, ou seja, todos os setores nós sabemos que existem as pessoas problemáticas ali que, querendo ou não, atrapalha muitos profissionais sérios, né, que estão lá nesse meio. Porque recentemente, contando um caso para você rapidamente aqui, eu participei como advogado de um cliente que ele teve a mesma situação. Ele estava com um imóvel à venda, a chave desse imóvel ficava na portaria do imóvel. Não sei como que, se a pessoa pegou a chave, como que essa pessoa teve acesso. Eu sei que uma pessoa oferecendo o imóvel dele bem abaixo do preço, o imóvel dele custava em torno de 580 mil reais, e a pessoa estava oferecendo o imóvel dele por 300 mil. E como muito abaixo do mercado. Muito abaixo do preço de mercado. E aí levou o cliente lá para mostrar o imóvel dele, mostrou o imóvel dele tudo, e ele descobriu depois que essa pessoa estava oferecendo o imóvel dele por 300 mil, e que na verdade não era nem... E como é que pagaria esses 300 mil? Não, você dá 10 mil de sinal aqui e o imóvel já é seu, a gente já vai fazer o contrato. Na verdade, a pessoa estava comprando um consórcio com 10 mil de sinal. Ela não estava comprando. E mesmo se fosse contemplado, ela não ia receber aquele bem, porque aquele bem não custava 300 mil reais. Estava alienado ao imóvel, não era... Não tinha nada a ver com o imóvel, ou seja... O proprietário também estava se tornando vítima dessa situação, e eu fui acionado lá como advogado, fui fazer a defesa dele. Não chegou aí para a justiça, foi nós que inclusive acionamos a justiça e tudo. Teve uma batida da Polícia Civil lá no escritório da empresa, e aí descobrimos o seguinte, que inclusive as pessoas que estavam oferecendo isso, ficamos até com dó, porque eles não tinham ciência do crime que estavam cometendo. A empresa de fora, Rio, São Paulo, monta uma operação,
põe essas pessoas daqui que estão em busca de emprego, ó, você vai fazer isso, isso, isso. A pessoa está lá fazendo exatamente o que a empresa está mandando fazer, sem ter ciência que estava cometendo um crime. E, ó, e não era eles que buscavam esse imóvel no mercado. E aquelas pessoas que estavam oferecendo imóvel também não tinham a mínima ideia que aquele imóvel custava mais. A empresa passou, esse é o imóvel, você vai vender, a chave está aqui, oferece a esse valor, anuncia esse valor. Ou seja, percebemos esse tipo de situação. Isso é muito ruim para o meio, né? E dá uma dica aí como é que a pessoa pode evitar esse tipo de coisa. Já ao longo dos meus 20 anos de mercado, eu presenciei inúmeras coisas assim que é vergonhoso para um profissional, porque eu sou profissional, eu sou especialista. Tá? Então eu dedico meu tempo a estudar o sistema. Eu sou um estrategista de consórcio, porque consórcio não é sorte, consórcio é matemática. Mas eu já presenciei inúmeras coisas assim bizarras no mercado que o corretor, vamos dizer, o representante, o vendedor do produto consórcio, ele usa uma isca para facilitar a sua venda. E a isca é justamente esse tipo de anúncios que é praticados, tá? De forma atrativa. Analisando o mercado como um todo, a gente que tem experiências em mercadologicamente do produto imóvel, você nunca vai ver um imóvel de 3 quartos na Praia da Costa sendo vendido por 300 mil. Não existe esse Não imóvel. existe esse produto. Mas casas que nem sequer tem no bairro. Eles pegam uma imagem... Talvez até de fora do estado. Né? Exatamente. Mas isso é tudo forma de criar iscas para que ele possa vender um produto de forma não correta. Porque vende rápido. Porque vai vender rápido. Então ali ele acaba iludindo o cliente, garantindo coisas que não pode. Eu nem culpo, Jean, os bancos ou as próprias administradoras, porque elas são também reféns desse tipo de criminoso, eu vou dizer. Porque ela cede o produto para que ele possa representar e ali ele faz mau uso, né, da própria reputação da empresa, queimando o próprio filme, eu falo mercadologicamente da empresa. Isso é normal. Normal, eu digo, acontece né, muito isso daí. Mas eu acho que assim, a primeira dica não existe almoço grátis. Produto consórcio não é um produto de facilidades, é um produto econômico. Eu digo que o consórcio é o produto de compra mais econômico que existe das 3 opções que você tem hoje. Porque hoje, para você adquirir um bem, você tem ou você compra à vista, vamos descartar essa possibilidade, que a gente está falando de 1% ou menos que isso, para hoje, no mercado que está, tipo de compra. O financiamento e o consórcio. Então, você tem 3 opções de compra. Se você não tem à vista, você vai recorrer para o financiamento, você vai recorrer ou para o consórcio. Como o financiamento também não é para todo mundo, né? É aquele ditado, querer não é poder. Você pode até querer, mas se você não puder e não tiver condições, você não vai ter. Da mesma forma é o consórcio. O consórcio não é para todo mundo. O consórcio ele é uma compra planejada. E muitos economistas dizem, né? Eu não vou pactuar disso, porque eu tenho uma outra visão, o cara tem, que o consórcio não é um investimento. O consórcio não é um investimento. Mas o que você adquire com o consórcio, ele é um investimento. Se você compra aí eu vou abrir o leque aqui agora para vocês do universo do mercado de consórcio. A gente presenciou aí uma pandemia que mudou a forma do cliente consumir. Né? O cliente começou a buscar um produto que até então, para nós capixaba, o capixaba é barrista, o capixaba gosta do vertical, né? E ao mesmo tempo você viu uma demanda por horizontal gigante. Nós tivemos aqui produtos, né, em condomínios fechados, que até então o tempo de maturação de um produto desse é 10, 15 anos. Você teve aí quase 100% de vendas em menos de 2 anos, que eram terrenos que ainda tinham a ser vendido, aquela coisa toda. Então, isso mudou a característica do consumidor. E com isso também mudou a forma do consumidor adquirir aquele bem.
que ele buscou nesse momento um meio mais econômico, e o consórcio fez parte disso. Você entendeu? Ao mesmo tempo, foi os imóveis de montanhas. O consórcio contribuiu para que esse cliente tivesse essa casa de lazer, essa casa de montanhas, porque ele consegue comprar esse produto. Você comentou em casa de montanha, eu lembrei aqui que o financiamento não abrange, o financiamento habitacional, ele não abrange imóveis rurais. Não abrange. Mas o consórcio abrange. Aí é um negócio interessante, hein? Então o cara quer comprar uma fazenda, quer comprar um sítio, uma chácara, que ele não é... Ou ele só compra à vista hoje. Só compra à vista. Ou parcelado com o proprietário. Direto com o proprietário, que já é uma coisa mais complicada, né? Que mas ele, com consórcio ele consegue comprar... Para ele fazer um parcelamento, para comprar, pagar com mais tranquilidade, não tem como ele fazer com o banco. Então o consórcio também viabiliza esse tipo de imóvel. Está sendo hoje o principal produto financeiro na aquisição desse tipo de produto, de bens. Eu, particularmente, tenho trabalhado muito forte o agronegócio. Tem clientes no Tocantins, tem clientes nas principais regiões do agronegócio, feito negócios com proprietários de fazendas que querem adquirir novas fazendas para poder aumentar o seu plantio, sua pecuária ou sua produção de grãos, e tem adquirido propriedades através do sistema de consórcio. Nós estamos falando do imobiliário, mas também o mobiliário também, os dois. O mobiliário. Tenho atendido também esse mesmo público que adquire e compra maquinário. Uma máquina hoje, uma colheitadeira, né, de grãos, aí é a casa de 2 milhões. Então ele está adquirindo esse produto para comprar esse bem para poder fazer o negócio dele acontecer. Entendeu? Então o consórcio ele abrange diversas áreas. O consórcio é um produto amplo. Hoje você tem, como você citou no início, né? Você conheceu o consórcio via consórcio entre amigos para compra de produtos de eletrodoméstico. Você tem consórcio para toda a linha branca de eletrodoméstico, máquina de lavar. Você tem consórcio para serviços, consórcios para cirurgias plásticas. Ah, é? Tem. Coisa boa, hein? Consórcios para viagens, consórcios para construção, que eu digo, pagar o serviço do pedreiro, veículos, casamentos. Casamento, como é que é o consórcio de casamento? O consórcio de casamento ele é um consórcio que a gente classifica como consórcio de serviços. Então, tudo que for envolvido no que for necessário para o casamento, decoração, buffet, tudo você consegue fazer com o consórcio. Então, você adquire uma carta de crédito do valor que você precisa. Essa carta de crédito ela vai bancar todo o seu evento. Seu casamento, a igreja, vai bancar tudo. Que é um consórcio de serviço. Entendi. Então hoje o consórcio ele é amplo. E o consórcio tem mudado, Jean, que é muito importante eu frisar aqui, a forma das pessoas consumirem. Por que eu citei no início? A gente não tem educação financeira. Então hoje você acaba tendo educação financeira e isso é muito importante porque reflete diretamente na nossa economia. Certo. Povo endividado, o país não cresce. Povo economicamente ativo, planejado, as coisas tendem a crescer de forma estruturada. Você entendeu? Então, ou seja, lógico que o brasileiro ele consome mediante a liberação de crédito. Sim. Né? Se tem crédito, a gente vai consumir. Mas também consumir de forma consciente esse crédito para que você no futuro não se endivide, né? A gente comentou aqui do financiamento por 420 meses, né? 360 meses. Então, é um tempo elevado que a pessoa tem que ter aquela consciência, né? De fazer isso aí. Esse gráfico aí. Bom, isso aqui, Jean, é muito interessante porque é um comparativo entre o financiamento e o consórcio. Então, assim, é muito explícito a diferença em valores aqui. Se você observar aqui, eu peguei 3 cartas de crédito distintas, né? Uma carta de 250 mil, eu peguei um ticket médio do consumidor hoje, de um produto hoje padrão aí de 250 mil. O cliente que adquire hoje um financiamento de 250 mil com um prazo de 204 meses, ele vai pagar uma parcela de R$ 2.642. Isso no final do plano, ele pagou R$ 604 mil.
Enquanto que no financiamento, com o mesmo prazo, ele vai ter uma parcela de 1.546. No final, né, dos 20 meses, ele teria um custo aí de 309 mil, ou seja, 59 mil a mais. Agora, olha a diferença do que ele teria em relação um para o outro. É importante frisar sobre a questão do planejamento para a aquisição do imóvel com o consórcio, né? Porque o financiamento também ele entra imediato. O cara comprou o imóvel, já entrou no financiamento, ele já recebe o bem. Já recebe o bem. O consórcio ele precisa fazer um planejamento, né? Porque exatamente. Nem sempre vai acontecer isso imediatamente. Exatamente. Né? Mas quando nós estamos falando da compra do imóvel, que na maioria das famílias brasileiras é a maior compra de toda a sua vida e costuma ser a única. Exatamente. O cara faz uma compra de imóvel durante toda a sua vida. Então ele pode... Acho que é importantíssimo esse planejamento. Né? Eu digo sempre o seguinte, comprar imóvel... Existe uma pesquisa que foi feita na época que eu tinha a 121, nós tivemos uma pesquisa feita pela própria 121, isso foi nível global, que uma família... Só para exemplificar, 121 é a imobiliária que... É uma franquia imobiliária americana, exatamente. Uma franquia imobiliária aqui na cidade de Vila Velha, na cidade de Vila Velha. Ainda existe, né? Não, hoje ela não existe, hoje ela faz parte de uma rede. De outra rede. Né? Eu vendi ela para um grande amigo, que era meu gerente, e ele deu continuidade, mas a franquia em si, ela existe só em São Paulo e em 78 países. Então é uma potência, uma coisa fantástica. Ah, certo. Mas o que eu quis exemplificar é o seguinte... No estudo mercadológico que foi desenvolvido, a compra do imóvel é a decisão mais importante de uma família. É a decisão mais importante que uma família pode ter. E, num histórico familiar, a pessoa adquire no máximo, de 3 a 4 imóveis durante o seu período. Que é o quê? Quando casa, aí ele compra aquele 2 quartos, né? Aí ele tem aquele primeiro filho... que aí ele quer mudar para um apartamento, talvez, pelo mesmo 2 quartos, mas um pouquinho maior, que tem uma área de lazer. E aí, quando ele já tem um planejamento, talvez, de ter um outro filho, ou ele já está numa situação econômica favorável, ele fala, eu quero um último imóvel, quero comprar um outro imóvel, porque daqui eu não vou sair. Eu quero comprar aquele ali, que é o meu sonho de consumo, que dali eu não vou sair. Então, é uma decisão muito importante. Então, o consórcio ele tem feito parte dessas decisões. Eu sempre digo o seguinte, aquele cliente que está comprando o primeiro imóvel, ele não é o principal cliente potencial para o consórcio. Porque o primeiro ele já quer imediato. Né? Exatamente. O primeiro ele quer imediato, assim como o primeiro carro. O cara quer imediato, o cliente quer imediato. Então esse cliente ele é muito imediatista, porque ele sabe... Então o perfil desse cliente imediatista seria o financiamento. O financiamento. Né? Seria o financiamento. Ele vai pagar mais caro, mas vai cumprir ali vamos dizer assim, vai resolver o problema dele daquele momento ali. Você já leva o imóvel agora. Daquele momento. Certo. Agora, aquele cliente que já comprou aquele imóvel, que está querendo dar um upgrade num apartamento maior, esse é o cara. Esse é o cliente potencial para poder adquirir o consórcio. Né? Eu estou dizendo assim, no universo de consumidores, o principal consumidor não é o que vai adquirir o primeiro imóvel. Você tem na carteira, mas não é o principal. Agora, voltando ao assunto que a gente comentou sobre péssimos profissionais do mercado imobiliário, os principais clientes que são atingidos por esses profissionais... É o do primeiro imóvel. É o do primeiro imóvel. Que é onde ele tem a maior dor de compra. Ele quer o imediato e aí ele cai na mão do... Porque quando ele vai comprar hoje, Jean, que a gente diz, aí a gente vai falar... Hoje você não consegue comprar um imóvel 100% financiado. Você precisa ter os 30%. Então o cliente que está comprando... Vamos exemplificar. O cara que está comprando hoje o Minha Casa Minha Vida. Nós estamos falando de 30%, eu concordo com você, porque assim, o banco fala assim, eu financio 80%, mas normalmente é 80% do avaliado. Não do valor do imóvel que você está pagando, é do valor que o banco avaliou o imóvel. Exatamente. E sempre avalia para baixo. Para baixo, claro. Entendeu? Então, ou seja, e esses 80% que talvez o cara precise ter os 20%. Então é nesses 20% que ele faz a conta, mas eu quero comprar um apartamento de... Vou exemplificar aqui, 200 mil. Minha Casa Minha Vida hoje, que é um padrão que... 200 mil, eu preciso ter 20%, 40 mil eu não tenho. Mas o anúncio que aquele cara publicou lá atrás... No Minha Casa Minha Vida ele já consegue um benefício um pouco maior, que ele consegue veja bem, no programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa social,
que aí tem outros benefícios que entram no meio, então ele consegue comprar lá com 10% de sinal ou pegar aquele sinal e diluir aquilo em várias parcelas. Mas no imóvel normal, que é a maioria dos imóveis que eu percebo que tem alta nesse momento, não é o simples, é o médio e alto padrão. O médio e alto padrão, exatamente isso aí. É o que você falou. E é justamente nessa demanda que o mercado tem do déficit habitacional, que é principalmente naquela faixa de pessoas, né, necessitadas, que eu digo, de 0 a 3, de 3 a 4, que é onde esse profissional que não tem um comportamento condizente, ele atua justamente fazendo esse tipo de trabalho. Então, se hoje eu trabalho um público específico, é um público que tem um poder aquisitivo maior, né? Eu trabalho um volume de créditos grandes, atendo os clientes com cartas contempladas, tá? A gente vai tocar nesse assunto. Mas o meu público hoje é um público muito consciente do que está comprando, do que está realizando. E aquela coisa, dinheiro faz dinheiro. O cara que tem e que entende sabe que o custo e o dinheiro do consórcio é barato. Volto a repetir, barato, porque eu falo em taxas. Quando eu falo para um cliente que ele pode pagar uma taxa de 0,10 ao mês ou talvez uma taxa que 1% ao ano, cara, é mentira. E eu provo para ele com A mais B que o consórcio é isso. Não, realmente, na verdade, não tem juro, né? É só taxa de administração. Né? Na verdade, os juros existem, né? Porque, na verdade, os juros ele é uma taxa simples. Ele não é uma correção. Não é correção porque ele é aplicado no início, né? Então, por exemplo, eu já sei qual é o valor da parcela que você vai pagar do começo ao fim numa carta de crédito. Por exemplo, se eu tenho uma taxa de administração de 20%, né, que é o normal hoje do mercado. Se eu pego 20 e divido por 200, que é o prazo do consórcio, eu tenho 0,10 ao mês. Então, se eu pego uma carta de 1 milhão... Pois é, não é juro, é a taxa de administração. É taxa de administração. Que, na verdade, é um juro simples. Deixa de ser... porque, na verdade, quando você fala taxa, é porque... Se fala-se taxa de administração, porque é uma taxa de administração. Ele não é um juros composto, mas é uma taxa de juros de administração aplicada àquilo ali. Entendeu? Então, o consórcio é basicamente isso. Eu sei o prazo, eu sei o valor da parcela que você vai pagar até o final, independente do momento econômico. Outro ponto importante que eu lembrei aqui agora, Jean, é o seguinte: o consumidor, nós estamos vivendo uma época de transformações, está todo o tempo mudando, né? Então o consumidor também está mudando numa evolução assim muito rápida. Então, no passado, como você falou, assim, a maioria das pessoas que são os potenciais clientes são aqueles que estão querendo para o segundo imóvel, tal. Mas no passado, o comportamento do consumidor era o seguinte: ele comprava uma casa, ele vivia a vida inteira naquela mesma casa. Isso mudou um pouco. Eu vou dizer que é muito, não vou dizer que é pouco, mudou até muito. Por quê? Primeiro que antigamente as pessoas também tinham o hábito de entrar num emprego e ficar a vida inteira e se aposentar naquele emprego. Isso mudou também. Então as pessoas estão se dando mais oportunidades, estão empreendendo mais, tá funcionando muito bem o formato de você presta serviço para uma empresa, mas você não trabalha lá como CLT, como salário. Você é um PJ, você emite nota fiscal da sua prestação de serviço. Isso te permite ter mudanças ao longo desse período que você está prestando serviço para essa empresa. Então, você pode estar prestando serviço para essa empresa hoje no Espírito Santo, amanhã você pode estar prestando serviço para uma empresa lá em São Paulo, em Belo Horizonte, ou seja, em qualquer lugar, e aí você vai ter a necessidade de mudança também. Então, ou seja, aquele negócio que você morar na mesma casa a vida inteira mudou completamente. Mudou. Então, encontramos também um novo perfil de clientes que estão vindo nessa pegada aí de também prever o planejamento. Olha, eu conheço muitas pessoas que moram em Minas, têm intenção de morar aqui, que moram aqui e têm intenção de morar em Minas, que tem intenção de morar em São Paulo, eu quero morar na capital, eu quero morar em algum litoral. Conheço muitos. De Minas para vir morar no Espírito Santo são maior quantidade. O cara fala assim, eu tô me programando aqui que eu quero ir morar lá naquela cidade. É o cliente itinerante. Esse cliente, ele também já é perfil para o consórcio, porque já que nós estamos falando de um planejamento, e ele já está planejando se mudar, talvez daqui a 5, 6, 10 anos, ele já está se imaginando morando naquele outro lugar, já entra
no radar aí dos consórcios. Você falou um assunto muito importante, que é o comportamento do consumidor hoje, desse consumidor em específico, né? Que é o cara que trabalha de home office, que é o cliente que está, né, com emprego aqui, emprego lá, emprego aqui. Ele diversifica. Ele não quer moradia fixa, mas ele quer investimento. Esse cliente, ele consome o produto consórcio para investir e fazer renda passiva dele. Sim. Porque ele não quer morar. Porque ele é itinerante. Ele quer estar aqui, amanhã está em outro lugar. Mas ele é um consumidor potencial porque ele tem no comportamento dele o planejamento, né? Ele tem no comportamento dele uma renda que vai garantir a ele no futuro uma estabilidade financeira. Isso envolve os jovens também, né? Muito. Porque essa geração agora, Jean, é uma geração que não quer lugar fixo, cara. Eles querem justamente isso aí, mobilidade. Então você pode observar a quantidade de imóveis, e você deve estar presenciando isso, de loft, de flats, que tem surgido para locações temporárias. Pô, a gente está falando do Airbnb, é uma empresa que surgiu há pouco tempo, por uma tendência de mercado. As pessoas não querem mais ter moradia fixa, não quer mais ter aquela mansão. Lógico que isso é comportamento de gerações. A geração minha, eu ainda quero ter minha casa de campo, eu quero ter minha casa de praia, né? A sua geração, a geração talvez do seu filho, não. Ele quer estar aqui, amanhã surgiu uma oportunidade em São Paulo, tem uma oportunidade em Miami, tem uma oportunidade em tal onde, ele quer estar lá, cara. É o comportamento desse jovem. E aí vem uma outra coisa bacana, que existe aquele público que é investidor imobiliário, que está adquirindo esse produto com consórcio para atender essa demanda do jovem, da mobilidade. Eu compro um apartamento hoje que eu vou deixar ele locado e esse próprio apartamento vai se pagar, que é uma das vertentes do consórcio. Eu vou comentar para você aqui agora as 3 principais vertentes do consórcio. Certo. A primeira vertente do consórcio é formação de patrimônio, que é o quê? Você, com a carta de crédito, você adquire patrimônio. Isso eu falo do crédito imobiliário, que é a minha especialidade. Com um custo muito abaixo do financiamento, como você explicou aqui. Com custo relativamente, eu digo que a comparação entre o financiamento e o consórcio, a parcela que você paga no financiamento, 80% dela é juros e 20% é capital, amortização. No consórcio é inverso. De 100% da parcela que você paga hoje no consórcio, 80% é amortização e 20% é taxa. É totalmente o inverso. Você entendeu? Então, a primeira vertente do consórcio, eu falo que não é vertente não, são 3 formas de você se monetizar com o consórcio. Fazer com que o consórcio trabalhe para você. A primeira é adquirir patrimônio. Cara, se você... Isso eu, Jean, fiz isso como case. Eu tenho patrimônios adquiridos hoje com consórcio, que ele, ao longo do tempo, ele se pagou sozinho. Mas eu precisei dar o start. Então, adquiri uma carta de crédito, contemplei a carta de crédito, comprei um imóvel. Isso eu estou falando há 15 anos atrás. Esse próprio imóvel, ao longo do tempo, ele se pagou. Eu não precisei mais tirar recurso meu para poder pagar. Então, a aquisição de patrimônio é uma das formas de você monetizar com consórcio. Patrimônio, eu digo, terreno, apartamento, flat, sala comercial, lojas. Então, você pode adquirir qualquer coisa no território nacional. Quando eu digo território nacional, é do Iapoca ao Chuí. Você pode estar aqui e comprar um imóvel lá, não tem problema. E pegando o gancho de aquisição de patrimônio, que talvez ainda o seu público não conheça, mas é um mercado que tem crescido muito, que é a aquisição de patrimônio via leilão. Boa. Então hoje você consegue adquirir imóveis de leilão que já está vindo num valor abaixo de mercado com consórcio. Então você consegue fazer esse patrimônio girar rápido. E o mais importante, Jean, porque quando você adquire um imóvel com leilão, quando você adquire um imóvel via consórcio, e amanhã ou depois você quer vender esse imóvel para um terceiro, você passa o consórcio para ele. Ele assume as parcelas. Já o financiamento ele não consegue, ele só consegue fazer o interveniente quitante. Uma pergunta. Nesse caso que você falou de adquirir um imóvel de leilão com consórcio. Essa carta de crédito você está contemplada? Você está contemplada. Todas elas. Ok. As 3 formas que eu vou falar de monetização, que é a primeira que eu falei de patrimônio, todas elas a carta tem que estar contemplada. Certo, tá? ok. Todas elas têm que estar. O consórcio ele só como é que eu vou dizer o termo da palavra?
ele só vai ter tudo isso que eu citei aqui, de vantagens e vantagens e vantagens, mais depois da contemplação. Porque antes você vai pagar o investimento. Certo, ok. Depois da contemplação, você vai ter a rentabilidade desse investimento. Para a pessoa que está nos assistindo, que tem interesse de adquirir imóveis no leilão com uma carta contemplada, ele precisa, o que ele precisa fazer? Precisa observar se o edital do leilão permite a aquisição com carta ou todos os permitem? Como é que hoje nós somos uma empresa, eu falo uma empresa Jean SA, Meu Universo Financeiro, nós somos uma empresa especialista em assessorar o cliente na aquisição de imóveis via leilão. Então a gente tem um corpo jurídico, a gente tem toda uma estrutura administrativa, links com os próprios leilões. Não são todos que aceitam. Leilões extrajudiciais, que são leilões bancários, retomados de banco, alguns deles aceitam o consórcio. Leilão judicial, não. Alguns não. Até hoje eu não presenciei nenhum que aceitaria. Porque quando é judicial... Seria por causa do prazo? Não, por conta de processos que talvez naquele momento inviabilize pela administradora não aceitar. Ah, entendi. Por não emissão de nenhuma certidão, alguma coisa. Mas o extrajudicial não. O extrajudicial, o imóvel está limpo. Entendi. O imóvel foi retomado, está com uma pessoa dentro, mas ele está limpo. Ok, entendeu? Entendi. Então ele consegue. Outra pergunta que eu queria fazer para você... então tem essa aquisição de imóvel leilão, mas você tinha comentado comigo mais cedo sobre os imóveis do exterior. Me fala um pouco disso aí, imóveis do exterior que também podem ser adquiridos em consórcio. Exatamente. Só para complementar, Jean, aí eu falei das 3 formas de monetizar. A segunda é o cliente que hoje está fazendo o consórcio. Então, repete, a primeira é? A primeira é de aquisição de patrimônio. Que isso aí contemplou a carta, você compra uma sala comercial, bota ela para se pagar, você pode comprar um imóvel de leilão, que é o que citei agora. Eu estou dizendo no leque, né, como um todo. Um terreno, achou uma oportunidade, um terreno. E outra coisa importante, a negociação com a carta de crédito é cash, é poder de compra à vista. Então você tem além da negociação. O vendedor vai receber à vista. Não, o vendedor vai receber à vista e você vai pagar o cliente, é uma forma de negociar até um custo menor. Certo. Você vai pagar à vista para ele. Okay. A segunda forma é aquele cliente que faz o consórcio para deixar aplicado. O que é deixar aplicado? Quando eu faço uma carta de crédito e eu contemplo essa carta de crédito, o banco ele não exige que eu tenha que consumir aquela carta de crédito de imediato. Eu posso consumir ela o dia que eu quiser. Você tem prazo para poder consumir? Não tem prazo. Você pode consumir ela quando você quiser. E quando você contempla essa carta de crédito, ela é automaticamente revestida a um fundo de investimento, que cada administradora tem a sua. E hoje está bom, porque hoje a Selic está boa, então muitas delas trabalham com Selic, CDI. Então o crédito pode crescer? O crédito vai se valorizando. O crédito se valoriza. E então eu adquiri uma caixa de crédito, por exemplo, de 200 mil, fui contemplado... E não estou usando o crédito, ela vai ter ali uma valorização do capital. Aí o que é o mais importante? Jean, mas eu vou ter a valorização da carta que eu fiz? Sim. Não do que você pagou. Se você foi contemplar, vou dar um exemplo aqui. Você já pode usar o crédito. Se for contemplado, já pode usar. Você pode usar, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Vamos supor que você fez um crédito. Você é pessimista aqui com uma contemplação. Você contempla essa carta em 12 meses. Okay. Beleza? Você contemplou em 12 meses. Então você fez uma carta de 200, que o prazo é 200 meses, e você contemplou em 12 meses, sendo que você paga R$1.000 de parcela por mês. Então, ao longo de 12 meses, você investiu quanto? R$12.000. Só que a sua rentabilidade da aplicação não é sobre 12 mil, é sobre 200. Então, você ganha em cima de um dinheiro que nem é seu ainda. Que você ainda deve dele. Essa é outra vantagem que o consórcio tem. E muitos fazem isso, tá? Gostei disso aí. Muitos fazem, que a gente chama de poupança forçada, que é a educação financeira. E é o momento que você quer adquirir imóvel, vamos supor que daqui a, sei lá, você está em busca do imóvel, não encontrou ainda aquela coisa, se passou 24 meses, você achou o imóvel que você queria. Você vai pegar toda aquela rentabilidade dos 24 meses, resgata a carta e compra o imóvel. Perfeito? Então, é isso. E a terceira, que eu digo assim, que hoje está sendo a sensação do mercado de consórcio, que é a revenda da carta contemplada. Então, hoje o cliente, eu tenho hoje clientes em carteiras que adquirem consórcio comigo, tá? Investidores, para revender a carta de crédito. Não tem, Jean, no mercado, nenhuma aplicação financeira que cubra o retorno de uma revenda de uma carta contemplada. Quando eu digo é o seguinte, tenho cartas minhas que eu já comercializei para o cliente
com retorno de mais de 1000%. Dá números precisos só para a gente conhecer melhor, só para um exemplo. Recentemente eu te fiz uma operação para um cliente, ele fez uma operação comigo de um valor relativamente alto, e aí a gente usa a estratégia. O que é a estratégia? O cliente fez comigo 10 milhões em crédito. Desses 10 milhões, ao invés de eu colocar ele em um grupo específico com uma carta, ou com 10 cartas de crédito, eu optei em colocar eles em grupos pulverizados, cada carta de 500 mil. Então, ou seja, se eu tenho, no modelo tradicional, 3 formas de contemplar uma carta de crédito, se eu tenho 20, eu tenho 60 chances a mais de quem tem uma. Então, estrategicamente, eu ganho pela representatividade, que é aquilo que eu comentei, consórcio é matemática, não é sorte. Mas aí a contemplação ela vai acontecendo fracionada também. Fracionada, lógico, porque esse perfil de cliente é revendedor. Esse perfil de cliente é revenda a carta de crédito. Ele não vai usar. Não vai usar. O perfil dele não é para consumo de carta. O perfil dele é para revender a carta com ágio. Okay. Tá? E aí eu vou dar um exemplo para você. Eu contemplei esse cliente, no 4º mês. Nós contemplamos R$1 milhão no 4º mês via sorteio. Tá? Esse cliente investiu em a chance de ser sorteado é maior porque ele está participando de vários grupos. De vários grupos, sorteios. É isso aí, que é a representatividade. Mas mesmo se fosse via lance também, ele teria uma rentabilidade boa. Mas por sorteio ele teve uma rentabilidade maior. Então ele investiu, Jean, em cada carta de crédito durante 4 meses, R$10 mil, 2.500 por mês. Então em 4 meses, cada carta de 500 ele investiu 10 mil. Ele contemplou 1 milhão. Perfeito? Essa carta de 1 milhão foi comercializada no mercado com um ágio de 300 mil. Então, o cliente que comprou a carta dele pagou a ele 300 mil, perfeito? E assumiu uma carta de crédito de R$1 milhão e vai pagar a carta de crédito. Qual foi o retorno desse cliente? Ele investiu 20 mil e teve R$280 mil de retorno. Entendi. O cara vai continuar pagando as parcelas? O cara assume e continua pagando. Esse cliente botou no bolso uma rentabilidade que até então ele desconhecia. Nesse caso, ele está contando com a sorte do sorteio também. Sim, claro, que a rentabilidade desse tipo de revenda ela é maior no sorteio do que na contemplação. Mas eu tenho cartas dele que foi contemplada no lance, que é o lance fixo, que é um lance limitado, você não pode ofertar mais, né? Porque você tem na regra o lance, você tem na regra a primeira que é o sorteio, segunda você tem um lance fixo e a terceira você tem um lance livre, que é o leilão que a gente fala. Mas você tem um lance fixo ali que você contempla muitas cartas de crédito. Então ele já contemplou também, né, no lance fixo e também teve uma puta rentabilidade muito boa, não comparada à do sorteio, mas ele teve metade. Pô, se eu disse para você que em cada carta de crédito ele teve uma rentabilidade aí de 1.400%, numa de contemplação via lance ele vai ter 800%, 700% do valor investido, tá? Sempre lembrar, porque às vezes Jean tá falando números mirabolantes. Não, eu entendi. Valor. Ele fez uma carta lá de 1 milhão, mas ele investiu 20 e poucos. Exatamente. R$20 mil e vendeu essa carta depois com ágio. Enfim. Então, essa é a terceira forma de monetizar via consórcio, que tem atingido um público até então desconhecido, que desconhecia o consórcio, que achava que o consórcio era apenas para poder comprar um bem. Né? Lógico que é para comprar um bem, mas quem está comprando dele. Entendi. Não ele que está investindo. Entendeu? Eu tenho um público que faz consórcio para capital de giro, que ele utiliza o consórcio via carta de crédito para capital de giro. Isso tem tido muita saída no mercado. Quando ele for contemplado, ele deixa o imóvel como garantia, né? Aliena o próprio imóvel. Em algumas administradoras já aliena o próprio imóvel, outras se faz uma compra e venda para caracterizar a vertente, que é comprar e vender. Então, repetindo, as três modalidades que você falou adquirir patrimônio, tá? Que aí é o leque de aquisição, seja qualquer tipo de patrimônio, para deixar como locação. Vou dar um exemplo aqui rápido para você. Eu fiz uma operação para um cliente que ele adquiriu 2 casas em Guarapari, que hoje essas casas trazem uma rentabilidade para ele que de locação, que o objetivo foi esse, traz uma rentabilidade para ele que, além do valor que ele já paga de parcela,
ele ainda tem valor que ele recebe a mais. No caso, cobre o valor da parcela e ainda dá lucro para ele. Entendi. Entendeu? Ou seja, Então, o primeiro você falou adquisição de patrimônio. A segunda, contemplar e deixar ela rendendo lá na aplicação. A terceira, que é a revenda da carta de crédito com ágio. Exatamente. A revenda da carta de crédito com ágio. Antes da gente falar do assunto antes da gente falar do assunto dos imóveis no exterior, que eu fiquei bem interessado nele, fala só para outra coisa antes, que você começou a falar aí sobre a pessoa que faz o consórcio com o objetivo... Não foi isso não. Você tinha falado sobre ele refinanciar o próprio imóvel. E ele utiliza a carta de crédito para isso. Outra coisa importante que eu não comentei, Jean, porque o cliente hoje ele pode quitar o financiamento dele com a carta contemplada. Ele substitui juros compostos por taxa de administração. Então hoje você, cliente, que tem um financiamento, que está aí com financiamento a longo prazo, que adquiriu um financiamento talvez agora com essa taxa de juros ou anteriormente, né, a taxa de juros esteve muito boa. Né? Mas teve aqueles contratos que o cara já está pagando aí antigo que não pode nem mudar. Que não pode nem mudar. Você, cliente, que tem esse contrato, que tem interesse em substituir, né, fazer uma portabilidade, o consórcio hoje também é muito viável para isso. Ele quita o interveniente quitante. Então, é importante frisar um ponto que você falou sobre a portabilidade, que na verdade ele não entra na modalidade de portabilidade, né? Porque a portabilidade seria transferir o financiamento para um outro banco. No caso da Castreira, eu estou entendendo, se ela tiver contemplada... portabilidade também. Chama portabilidade? Também, porque ela vai quitar. Mas é porque, na verdade, quando você fala portabilidade, é você portar... Sim, entendi. Transferir um para outro. Então, na verdade, o imóvel dele vai continuar sendo alienado ao banco, no caso ao consórcio, à administradora, e ele vai continuar pagando os parcelas. Então, ele fez uma portabilidade de dívida. Entendi, mas deixa eu explicar o que está no termo jurídico do contrato. Entendi. Porque muitos financiamentos, o contrato não permite portabilidade, porque o formato da portabilidade do contrato é o seguinte, não ele não permite você sair, mesmo que o banco, nesse momento, Banco X, você comprou lá na taxa lá de 13%, 14%, lá atrás. Agora está sendo 7%, 8%. O banco não permite você fazer a portabilidade do seu plano, do seu financiamento para o plano mais favorável. Entendi. Existem cláusulas contratuais já deixa amarrado que não pode, você não pode mudar. Igual quem contratar agora, nesse momento, existe uma modalidade de financiamento bem interessante que é com o IPCA. Quem contratar na modalidade de IPCA, hoje nós estamos no IPCA equilibrado. Se tiver qualquer tumulto no mercado financeiro e o IPCA disparar, igual aconteceu com o IGPM no meio da pandemia, o IGPM foi lá para cima, se o IPCA aumentar, esse cliente que adquiriu o imóvel no contrato de IPCA, ele não pode fazer portabilidade. Tem uma cláusula que proíbe isso. No caso do consórcio, eu estou entendendo que vai ser permitido, porque a modalidade não vai ser mudança, é modalidade de quitação. Isso aí. É como se ele tivesse ido lá e pagando o dinheiro. Exatamente. Como é que você sai fora do financiamento? Quitando. Então o consórcio vai quitar. Então ele vai, mesmo nos contratos que tem impedimento de portabilidade, ele quita. Porque não tem uma trava jurídica que impede ele de quitar o financiamento. Sim. Entendeu? Eu vou falar, por isso que no meu entendimento aqui que eu falei que não é portabilidade, é por causa disso. Porque o termo portabilidade para o administrador do financiamento no banco, ele tinha outra conotação. E os bancos não querem, né, cara? Não quer perder o cliente. Não, o banco não quer perder. Por isso que ele criou essa trava no próprio contrato para manter o cara lá, porque ele sabe que é aquilo que eu falei, ao longo do prazo é o que e por que é permitido isso? Porque também o cara está adquirindo aquele financiamento com um benefício. Com certeza. Então, por exemplo, o cara... Taxas menores. O cara que adquiriu o imóvel vou falar o mais simples da gente compreender é o Minha Casa Minha Vida. Quem adquiriu o imóvel do Minha Casa Minha Vida está adquirindo com uma série de benefícios. Esse não consegue nunca. Ele não vai conseguir sair daquela modalidade, mesmo que outra modalidade futuramente possa surgir bem mais interessante, ele não vai conseguir mudar, porque os benefícios já foram absorvidos. Então, uma vez que ele teve um benefício, ele não vai poder agora abrir mão
daquela modalidade e passar para outra. Com certeza. É isso aí. Já adquire os benefícios já no próprio financiamento que ele... Então é possível, ele quitar o financiamento. E como que é esse negócio de refinanciar o próprio imóvel? Bom, isso não é via consórcio, tá? Como seria? O consórcio ele tem a opção de você, caso você queira fazer que a gente diz, um investimento. Vamos falar aqui porque, por exemplo, Jean, é possível comprar um imóvel na planta via consórcio? Eu vou dizer para você que é possível. Mas aí vem a segunda pergunta. Como, se o imóvel na planta não tem a matrícula definida para poder fazer a alienação fiduciária? Mas esse cliente tem um imóvel de terceiro, no caso ele tem um outro imóvel acessório, que ele pode deixar esse imóvel acessório como garantia e é liberado 100% do recurso para ele comprar o outro imóvel pagando à vista a construtora. Ah, entendi. Entendeu? Ele não dá para adquirir... Isso serve para capital de giro também. Justamente onde entra ele. Só que o Banco Central ele não chancela a capital de giro. Não tem nessa vertente do consórcio. Ele vai entender só aquele imóvel que está lá. Ele vai entender que aquele imóvel, o dinheiro que você vai fazer é o uso seu. O imóvel que ele precisa para garantir a operação está aqui, já foi originado. É a mesma operação. A mesma operação. Então ele deixa o imóvel com garantia e faz a operação. Antes, ainda no modelo rural, que eu falo do consórcio rural, algumas administradoras ainda praticam isso. Ela não permite que faça alienação direta. Mas já outras administradoras já permite fazer. Então a gente tem hoje no nosso portfólio, e eu só trabalho com administradoras bancárias, tá? Sou os melhores bancos e detalhe, apesar de ser o mesmo produto, todos eles têm um perfil diferente de cliente. Tá? Todos eles têm um perfil. Então, vou citar nomes aqui de instituições, não tem problema. Eu trabalho com Itaú muito focado em compra e construção. Itaú tem um perfil de clientes muito agressivo para quem quer comprar o imóvel com consórcio e para quem quer construir, porque ela tem os benefícios de quem quer construir. Caixa Econômica também para quem quer comprar, mas aí já tinha um público um pouco específico, né? Um público classe B, vamos dizer. Caixa sinônimo de crédito imobiliário, isso tem 100%. Banco do Brasil, agronegócio, também já é um banco que o sinônimo dele é agro, então aquisições de máquinas de 2 milhões, enfim, o Banco do Brasil tem. Santander é um outro banco também que tem se destacado no consórcio, também tem um perfil de clientes, por exemplo, os grupos de consórcio de carros, de linhas pesadas, o Santander é muito bom, se contempla muito bem. Entendeu? Você tem o Bradesco, que entrou agora no mercado até então o Bradesco ele só comercializava os produtos dentro das agências, não comercializava via consultores. E ele começou a abrir para consultores específicos. E eu, graças a Deus, fui agraciado com um contrato para o Bradesco para trabalhar. Por quê? O Bradesco tem uma linha de crédito para imóvel rural que ele aliena direto o imóvel rural. Então isso para esse público específico é muito bom. Entendeu? Perfeito. Mas pegando o gancho aí da informação que eu te falei, eu tenho uma única administradora que eu represento ela, que ela é administradora específica para o imóvel no exterior. Tá? Quando eu falei aqui do leque de administradoras que eu represento, que são todas bancárias, mas nenhum banco faz o produto que a Mafre faz. Eu vou falar o nome dela, Mafre Seguros, né, que é da Mafre Consórcio, que é da Mafre Seguros. Ela tem um produto imobiliário, que é um consórcio imobiliário chamado MyPlace, que é um consórcio específico para quem quer adquirir imóvel no exterior. Fiz muitas operações, eu já trabalho no mercado internacional já há algum tempo, desde a época da Century, e tive a oportunidade de comercializar alguns produtos imobiliários lá via consórcio. E é muito interessante, Jean, porque o produto que você adquire lá fora, ele não vai ter nenhuma intervenção de câmbio. É como se você comprasse o produto à vista. Eu citei para você que o cliente que faz a compra do imóvel na planta, ele deixa o imóvel dele próprio, um outro imóvel dele como garantia. Certo. No imóvel no exterior é a mesma coisa. Ele adquire a carta de crédito da Mafre, do MyPlace, a gente contempla ela, chama MyPlace, produto MyPlace. Nós trabalhamos a contemplação
contemplou essa carta de crédito. Esse cliente vai deixar o imóvel dele como garantia aqui no Brasil. Esse capital é feito via câmbio para ele lá fora. A gente tem Já recebe o capital lá fora. Já recebe o capital lá fora, entendeu? E lá ele compra o imóvel lá à vista. Então, ou seja, é como se ele estivesse adquirindo o imóvel lá à vista. E te falo mais, olha como é que o mercado ele abre para esse tipo de cliente. Eu fiz uma operação com um cliente que ele já era cliente meu em aquisições imobiliárias lá, mas via financiamento lá próprio. E lá nos Estados Unidos existe um modelo de negócio que é o que você me perguntou do refinanciamento imobiliário, que lá é diferente, é uma hipoteca, que o cliente, o banco, ele libera dinheiro para o cliente, deixando o imóvel dele com alienação, que é o home equity que eles chamam, que foi um dos fatores que na época do subprime lá, 2008, foi um dos problemas dos Estados Unidos, foi isso, o cara conseguia alienar o próprio imóvel dele em 3 instituições financeiras. Né? Quanto vale o seu imóvel? 500 mil, então ele ia lá no alienava 201, 301, ou $1,5 milhão de dólares, o cara pegava numa casa e valia 500. Então houve-se esse problema, entendeu? Então, alguns clientes meus que compraram lá imóveis via consórcio aqui, olha só, compraram imóvel via consórcio, compraram imóvel lá à vista, então com um imóvel ele fez 3. Olha a rentabilidade desse imóvel. Entendi. Ele fez uma operação também... Mas tudo via consórcio. Porque se ele fosse comprar um imóvel lá, financiamento direto, apesar do juros ser atrativo, ele não conseguia fazer isso com mais 2 outros imóveis. Então isso abre, Léo, isso não é uma consultoria que a gente presta para o cliente, entendeu? A gente mostra para ele esse caminho, porque o brasileiro que adquire imóvel no exterior, 80% deles é para vacation, imóveis de férias, deixa para alocar, para poder obter renda para imóvel de férias. Então esse público a gente tem atingido muito bem, feito esse tipo de operação para ele ampliar. Porque, cara, a receita lá é em dólar. Então, ou seja, independente do momento econômico que você vive, e se o dólar bater a 7, 10 reais, ele sempre vai estar pagando aquela parcela aqui de consórcio. Ele nunca vai pagar a intervenção de câmbio. Entendi. Ele vai estar pagando a parcela de consórcio aqui. E agora falando aqui no nosso público local, porque nós sabemos que o comportamento das pessoas tem a ver com o local que elas estejam, né? Culturalmente, as pessoas têm comportamentos diferentes, mesmo estando próximos. Mas mudou a cidade, já mudou o comportamento. Aqui em Vila Velha mudou o bairro, Vitória também mudou o bairro, já muda o comportamento das pessoas. Como é que está vamos dizer, a aceitação ou a busca de clientes para consórcios, para esse tipo de investimento aqui no Espírito Santo? Veja só, talvez é uma informação e um dado que vocês não sabem, mas o Espírito Santo está entre os estados que mais consomem consórcio no país. Isso vem de características. Por exemplo, Nordeste. O público que consome consórcio do Nordeste, 70% dele é consórcio de motocicletas. Os outros 30% é pulverizado. Por exemplo, aqui no estado, a maioria dos consumidores aqui consomem imobiliário e automotivo. E muito pouco em relação à proporção motocicletas. Então vai muito de região. Então aqui no estado, hoje talvez eu esteja desatualizado, mas eu vou te falar um parâmetro do que já foi comercializado. Aqui hoje já foi comercializado 80 milhões de crédito mês. Para imóveis. Em geral. Consórcio em geral. Tá? Desses 80 milhões, o que você atribui a imobiliário? Vou botar aí 60%. 60% é para imóveis. 60% para imóveis. Então o público consumidor capixaba gosta de consórcio. Então tem um mercado bem promissor. Tem um mercado promissor. Pelo tamanho do estado, né? Nós estamos falando de estado que relativamente é pequeno, mas consome muito mais do que um estado de dimensões geográficas maiores, como alguns estados do Nordeste. O Espírito Santo consome mais do que a Bahia. O Espírito Santo pequenininho consome mais que a Bahia inteira. Poder aquisitivo, né? Então isso é o valor agregado das cartas de crédito. Se eu te falar em termos de quantidade, talvez não seja, né? Mas eu estou falando de valor agregado. Quantidade eu digo, o cara compra, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, 20 cartas de crédito de moto de 10 mil, são 20 cartas de crédito que vai dar aí 200 mil. Agora, se eu te vendo uma carta de 500 mil, uma carta já superou, entendeu? Então, assim, existe esse valor agregado do produto que está sendo comercializado, entendeu?
mas o Estado do Espírito Santo é um consumidor de consórcio nível nacional com destaque. Tá? Perfeito. Então você faz a consultoria e orienta a pessoa o que ela pode fazer dentro da necessidade dela, o que realmente fica interessante para ela, né? Eu gostei que ontem você me apresentou uns números, né? Ó, se você quiser parcelar em tantas vezes assim, se quiser pagar uma parcela maior, menos tempo, se quiser pagar uma parcela mais baixa com um tempo maior, tinha as possibilidades, né? Hoje a gente tem planos. O cliente que mora de aluguel, Uhum. e o cara que mora de aluguel, o sonho dele é o quê? Adquirir o seu imóvel. Né? Então, por exemplo, ele não aguenta pagar 2 parcelas, o aluguel e o do consórcio. Uhum. Então, nós temos um produto hoje onde ele paga 50% do valor da parcela que ele quer. Perfeito. Ou seja, até ele ser contemplado, ele está pagando apenas 50%. Depois que ele contempla que ele vai mudar para o apartamento dele, ele já começa a pagar a parcela integral. Entendi, perfeito. Então, assim, qual é o meu trabalho? O que eu faço com o cliente? Eu filtro o cliente, sento com o cliente, explico, entendo a necessidade dele, entro na intimidade financeira dele, que é muito importante. Entendeu? O cliente, muitas das vezes, ele omite algumas informações, é importante, porque é para a gente poder prestar um serviço de qualidade. É uma consultoria. É uma consultoria. Eu presto uma consultoria detalhada para o cliente, entendeu? E tenho a capacidade de dizer para ele, olha, você não está preparado ainda para comprar. Que muitos profissionais não querem falar isso. Quer vender na hora. Cara, eu falo o que ele precisa ouvir, não o que ele quer ouvir. Entendi. Porque ele precisa ouvir aquilo ali. Mas ele vai ter a certeza que lá na frente não vai ter problema. Exatamente. Isso foi um case de sucesso, Jean, porque quando eu saí do mercado de consórcio lá em 2009, que eu comprei a franquia da Century e eu montei a franquia da Century, eu não fui do mercado imobiliário. Eu nunca trabalhei em imobiliária nenhuma. Entendi. Eu fiz o Cresce, tirei o Cresce, comprei a franquia, entrei para dentro do escritório sozinho. Então eu tive que entender o que era certidão de ônus, fazer contrato, tudo isso eu aprendi pegou a sozinho. franquia, você acabou pegando o know-how da franquia. Exatamente. Passou... Só que o que mais me chamou a atenção? Poxa, eu posso atender esse cliente na principal dor dele. Então antes da Centro você já tinha... Antes da Centro eu já era consultor de consórcio, começando aqui no estado, na época, uma administradora local aqui, muito bacana, que me deu a oportunidade de começar, e ali foi minha escola. Eu fui crescendo, enfim, as portas se abriram, estudando pra caramba, sou um cara que sou entusiasta do mercado, gosto de estudar, estudo economia, estudo momento, porque o mercado é momento. Você tem um momento de alta, você tem um momento de baixa. Se você souber lidar com esses dois momentos, você sempre vai estar surfando a onda. E digo mais, nosso mercado, que é o mercado imobiliário na qual a gente está inserido, independente do fator econômico que está acontecendo, sempre vai ter um que vai comprar e vender. Sim. Comprar e vender. Se você está no meio oferecendo seu serviço, acabou. Agora você tem que se posicionar. De algum lado do balcão você vai estar. Você vai estar. Quem está comprando é quem está vendendo. Se você se posiciona Se como... estiver vendendo, está comprando Tá alguma coisa. comprando. Ou está dos dois lados. Né? Você está sempre Exatamente. comprando e vendendo uma coisa. Se você se posiciona como profissional que vai atender essa necessidade, independente do momento, você vai sempre ter mercado para você. É o meu caso. Graças a Deus eu sempre tenho mercado, sempre tenho atendido o cliente em cima da necessidade dele, filtro e busco. E aí o que eu fiz na Centro, que foi case de sucesso, eu apliquei isso em outros parceiros imobiliários. Eu mostrei ao consultor imobiliário que ele pode ser muito mais do que apenas um corretor de imóveis. Né? Ele pode levar para o cliente uma solução que até então o cliente não enxergava e ele também achava que vender só era aquilo ali. Então, quando eu montei a 121, eu peguei a maioria daqueles clientes que já tinham ido para o mercado, que o corretor não quis, talvez, dar um atendimento, eu não estava preparado para atender ele, e o cliente, no nosso jargão, não está quente para comprar, e esse cara veio para mim machucado. Qual a principal dor dele? Eu não tenho dinheiro para comprar, mas eu quero comprar. Eu trouxe ele para uma realidade, apresentei a ele a realidade dele, que é a compra dele na decisão de um produto, né, familiar, é uma decisão importante, então não adianta ele querer comprar um relógio ou um celular, que não é esse uma compra. Cara, sua realidade é essa, sua condição é essa. Coloquei ele no lugar dele. E aí ele começou a entender. E aí o que eu tive? E ele começa a criar o planejamento. Claro, começa a ter um planejamento de compra. E fala, cara, por que eu posso comprar mais barato? Talvez pagar num tempo menor. Aí entra a educação financeira, entra a consultoria, fazer tudo. Então eu consegui identificar essa necessidade e consegui fazer, e consegui para mim, dois êxitos, que é o quê? Ter a remuneração da consultoria financeira, da venda do consórcio, e da remuneração da venda do imóvel. Então eu tinha duas comissões. Ou seja, eu atendia o cliente e ele ficava super satisfeito. Então eu não queria qualidade, eu não buscava naquele momento. Não, era qualidade, porque eu atendia ele, né? E você pode ter certeza,
Se ele não tiver o crédito para contemplar de imediato via lance, ele vai contemplar em um determinado momento e você que estava do lado dele esse tempo todo, ele vai te procurar, ele não vai procurar outro profissional. E foi o que aconteceu comigo. Bom, e quem quiser falar com o Jean, como é que faz, Jean? Como é que faz? Fala o seu Instagram, deixa o telefone aí. Meu Instagram é Meu Universo Financeiro. Lá eu divulgo alguns conteúdos. Exatamente. Meu Universo Financeiro. Seus rendimentos futuros começam agora. Ou seja, a sua decisão de investir é agora. Pode protelar. Gostei da frase, hein? Seus Gostou? rendimentos futuros começam agora. Frase de impacto. Então, assim, pode começar agora. Agora. A decisão é sua. Você precisa ter uma boa consultoria com um bom profissional. Perfeito. Entendeu? Então, meu Instagram é esse Meu Universo Financeiro. Se vocês quiserem visitar minha página, lá tem alguns conteúdos, eu sempre estou postando alguma coisa, né, falando um pouco do mercado. Se quiser, consultoria gratuita, pode entrar em contato comigo, pode deixar meu... Sim, por favor, deixa o telefone. Meu telefone é o 27 99945 2021. Se você tiver alguma dúvida, né, se você que está nos assistindo aí tiver alguma dúvida, ou se você já até adquiriu o consórcio, está querendo tirar uma dúvida que o consultor talvez não te passou, pode entrar em contato comigo, ter total prazer em poder te atender, falar sobre o consórcio e te passar algumas informações que talvez você não saiba. E para quem não sabe, eu já conheço o Jean há algum tempo, desde a época que eu cheguei aqui no Espírito Santo, eu cheguei aqui em 2009. Foi 2009? Foi logo depois que você tinha montado a Centro, né? Então, o Jean é uma pessoa do meu convívio aí, do mercado imobiliário, uma pessoa de credibilidade, que eu já conheço, então eu sei que você vai estar em boas mãos para lidar com um profissional competente, correto, né, com as informações e uma pessoa de confiança. Isso é o mais importante hoje no mercado, é confiança, né? Então tá aqui disponível para você aí, anota o contato dele aí, começa a seguir lá no Instagram. E sempre tem umas coisinhas novas lá no Instagram, né? Sobre sempre estou publicando alguma coisa, sempre estou passando uma informação legal, né? Falando um pouco com esse público, né? O consumidor. E, cara, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço aqui essa aula que você deu para a gente aqui hoje sobre essa consultoria de consórcio aí no mercado financeiro. Muito importante. Jean, muito obrigado. Esse bate-papo rápido aqui, bem resumido assim. Mas eu acho que deu para a gente abordar alguns assuntos bem interessantes, né? É um mercado, assim, são muitas informações, né, gente? Poderia ficar o dia inteiro aqui conversando, que ia ter assunto para a gente conversar. Mas, assim, eu pincelei aqui os principais pontos do consórcio. E se porventura tiver um cliente que está ali, que vai ver o vídeo, que tiver uma dúvida, se tiver, trazer um tema para a gente, no futuro a gente desenvolve um outro podcast, tirando aquela dúvida dele, entendeu? Eu acho que isso é importante, sempre vai haver dúvida, o mercado está em constante evolução e as dúvidas aparecem, né? Jean, muito obrigado pela sua participação aqui, pela sua presença, aceitou o meu convite aí para falar aí com o nosso público desse mercado muito interessante que é o planejamento para a aquisição do seu imóvel, seja para moradia, seja para investimento. Exatamente. O planejamento é tudo. É fundamental. Não se faz nada se não planeja. Isso aí. Jean, muito obrigado pela participação. Obrigado, Jean, mais uma vez, a oportunidade. O que você precisar, será um prazer imenso estar aqui novamente falando do seu público. Que bom. Pessoal, agradeço a todos que estão assistindo esse podcast e fiquem sempre conectados, né? Porque o podcast, esse Pode Mais, o podcast do mercado imobiliário, tem muita coisa boa chegando aí a cada dia. E quem não viu os vídeos anteriores, dá uma revisada aí no canal. Tem vídeos muito interessantes. Só conteúdo top. Grande abraço. Deus abençoe. Um abraço.